Olá, pessoal. Boa noite. Vamos começar a aula de hoje. Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre regressão linear múltipla. Vai apresentar como é que a gente consegue encontrar quem são os parâmetros da regressão, os estimadores, na verdade, para a regressão. A gente vai encontrar quem é beta 1 chapéu, beta 2 chapéu, beta 3 chapéu, como é que funciona o modelo em si. E apresentar também a notação matricial para o modelo e concluir a aula fazendo um exercício, calculando quem seriam esses estimadores usando a notação matricial. Então, vou iniciar aqui compartilhando a tela com vocês. Então, quando a gente está pensando no modelo de regressão múltipla, inicialmente a gente vai observar quem seria a função de regressão populacional para duas variáveis. Tá? E a gente pode estender esse modelo de forma semelhante para quando a gente tiver mais do que duas variáveis. E, nesse caso, duas variáveis preditoras, né? Duas variáveis relacionadas a x. Observe que quando a gente tinha regressão linear simples, a gente tinha uma variável independente, né? Uma variável preditora, né? E tinha uma variável dependente, que era o y. Tá? Aqui a gente está inserindo uma variável adicional. Então, a gente pode inserir outras variáveis adicionais. Então, a gente vai adotar de maneira semelhante, como o modelo que a gente vai apresentar aqui, ele vai ser semelhante para quando a gente tiver mais do que duas variáveis. Boa noite, Manuel. Boa noite, Beatriz. Boa noite, professora. Desculpa a demora, viu, professora? Chegando agora. Sem problemas. Eu vou voltar, estava iniciando a gravação agora, aí vou voltar para o primeiro slide. Só tinha começado a fazer uma apresentação mais introdutória aqui do tema. Deixa eu voltar aqui para vocês. Se a senhora quiser continuar de onde parou, sem problema, tá? Tá, joia? Não, foi só um slide mesmo. Só apresentar aqui o tema. Vai ser modelo da aula de hoje, é modelo de regressão linear múltipla. O que eu estava apresentando agora é que a gente tem um modelo semelhante ao que a gente tinha quando estava trabalhando com regressão linear simples. A diferença é que, inicialmente, a gente tinha uma variável independente, uma variável x, e uma variável y. Então, o que acontece agora, quando a gente entra em regressão linear múltipla, a gente pode inserir mais de uma variável independente. Então, como o modelo está aqui apresentado, a gente tem duas variáveis independentes, né? O que a gente está chamando aqui de x2 e de x3, e uma variável dependente, que é o y. Então, o y ele depende de mais de uma variável x. Tá? Nesse exemplo aqui inicial, nessa formulação aqui inicial, a gente tem essa dependência de somente duas variáveis, né, preditoras, que seriam os x. A gente pode acrescentar mais. Então, aqui a gente tem, né, a função de regressão populacional, e observe que tem um termo de erro também, assim como a gente tinha para função, para a função, né, de regressão populacional, quando a gente está pensando somente com uma variável x. Assim como a gente tinha algumas hipóteses que a gente precisava assumir no modelo de regressão linear simples, a gente também tem algumas hipóteses que a gente precisa assumir no modelo de regressão linear múltipla. Tá? As hipóteses elas são muito semelhantes ao que a gente já tinha observado, então o modelo ele precisa ser linear, né, nos parâmetros, não precisa ser necessariamente nas variáveis. A gente vai ter que
para valores fixos de x ou valores de x independentes do termo de erro. Então, aqui essa condição aqui, a covariância, ela vai ser zero entre os termos de erro, né, e as variáveis x. O termo de erro, ele tem média zero. Ainda a gente precisa pressupor, né, a ideia da homoceidasticidade ou variância constante. Então, a variância dos erros, ela é sempre o mesmo valor. A gente não tem covariância entre os termos de erro. E o número de observações que a gente vai precisar ter já precisa necessariamente ser maior do que 3, porque como a gente vai estimar 2 parâmetros, a gente tem que estar atento também com relação ao número de graus de liberdade. Então, a gente precisa ter um tamanho de amostra um pouquinho maior. A gente ainda tem a necessidade de que não tenha, né, colinearidade entre as variáveis x, e a gente tem a ausência de viés de especificação, ou seja, quando a gente apresenta o modelo, esse modelo de fato é um modelo que foi especificado corretamente. Então, são hipóteses que a gente já tinha observado quando a gente tratava de regressão linear simples. O que acontece nesse modelo, né, de regressão linear múltipla, a gente também tem a mesma ideia que a gente tinha para a regressão linear simples, de que, na verdade, o que a gente está fazendo é encontrando, né, um valor esperado ou uma média condicional de y, condicionados aos valores de x2 e x3. Né? Então, a expressão que a gente tinha anteriormente, a gente pode pensar ela dessa forma aqui. Então, observe que aqui a gente não coloca o termo de erro, já que o valor esperado, né, do termo de erro é zero. Então, a gente pode escrever, né, a nossa equação de regressão múltipla também dessa forma aqui, que está colocado. Para a gente pensar, né, em como escrever um modelo de regressão, a gente vai estar pensando agora que a gente não tem condições de pensar nas informações da população como um todo, então a gente pensa nas informações da amostra. Então, ao invés de trabalhar com a função de regressão populacional, a gente trabalha com a função de regressão amostral. O que é que muda? O que muda é que, de fato, a gente não tem quem são beta 1, beta 2, beta 3, nem os termos de erro, mas a gente tem esses estimadores, né? Então, por isso que a gente passa agora a chamar de beta 1 chapéu, beta 2 chapéu, beta 3 chapéu. O termo de erro também a gente põe chapéu. E o procedimento é o mesmo que a gente adotou para a regressão linear simples, que é o procedimento dos mínimos quadrados ordinários, né? A gente vai minimizar os somatórios dos erros quadráticos, né? Então, a ideia é semelhante. E a gente tem duas possibilidades. A gente pode trabalhar com uma série de equações, né, que envolvem o modelo, ou a gente pode trabalhar na forma matricial. Quando a gente trabalha na forma matricial, o trabalho ele acaba sendo um pouco menor, porque a gente vai trabalhar com menos equações, e a gente pode usar o conhecimento que a gente tem lá do ensino médio também, de operações envolvendo matrizes, por isso que também, antes da gente apresentar o modelo de regressão múltipla, a gente apresenta inicialmente uma breve revisão de matrizes. E aí eu coloquei um material, disponibilizei um material para vocês do livro do Gujarati, onde ele primeiro mostra, né, a parte de regressão múltipla pensando nas equações, sem estar na forma matricial. E lá no finalzinho, nos apêndices, ele faz esse destaque para as maneiras de a gente abordar como encontrar quem são os estimadores e todo o restante de análise de regressão múltipla usando a notação matricial. A gente vai seguir, como a maior parte dos autores, que foca em trabalhar com a apresentação matricial, tá? Então, a gente vai fazer o exemplo hoje usando a notação matricial, e a gente vai aproveitar e vai rememorar, né, algumas coisas que a gente apresentou no material de revisão de matrizes. Então, quando a gente pensa em minimizar essa função, né, que é dada pelo somatório, né, dos erros quadráticos, a ideia é olhar para essa função e derivar parcialmente com relação aos estimadores que a gente quer encontrar, o beta 1, beta 2 e beta 3. Isso gera para a gente equações que a gente chama de equações normais, e a partir da manipulação dessas equações normais, a gente tem possibilidade de encontrar quem seriam as equações para os estimadores.
Então, a gente vai encontrar essas 3 equações aqui. Uma para beta 1, outra para beta 2, outra para beta 3. E aí, observem que, para cada um dos estimadores, essa equação que o define é uma equação grande, né, envolvendo os somatórios. O formato lembra um pouco, né, o formato de beta 2, quando a gente tinha uma equação, um modelo de regressão linear simples. Mas observem que isso pode gerar algum tipo de erro, né? Se a gente não consegue identificar corretamente cada uma dessas parcelas, tá? Então, quando a gente pensa na forma matricial, isso vai ser minimizado, porque a gente consegue, através de uma única operação, através de uma sentença, né? Ela vai já te definir quem seria um vetor que contém as 3 informações relativas aos estimadores. Então, a gente consegue encontrar, ao executar operações com matrizes, um vetor que fornece já quem é beta 1 chapéu, beta 2 chapéu e beta 3 chapéu, tá? Se a gente não for trabalhar com a notação matricial, a gente vai precisar utilizar essas expressões aí. Como é que funciona a notação matricial, tá? Na notação matricial, o que acontece é, a gente vai ter, para cada observação que a gente tem, uma equação como está sendo colocada aqui. Então, para a primeira observação de y que a gente tem, a gente teria uma equação envolvendo, né, os diversos valores de x. Se a gente tiver 2 valores para x ou 3 variáveis, né, envolvendo x ou mais. Nesse caso aqui, a gente tem um sistema de equações, né, que depende de k variáveis, né, x, k-1, na verdade, né, porque aqui esse termo de beta 1 está sendo multiplicado por x. Então, a gente teria esse sistema de equações para observar. Esse sistema, a gente pode escrevê-lo na notação matricial da seguinte forma, tá? Aqui a gente vai colocar um vetor, vamos chamar de matriz, tá? De ordem n por 1, tá? E aqui já relembrando, né, algumas coisas que a gente já observou na revisão de matrizes. Sempre é importante a gente encontrar uma matriz, um vetor, vou chamar tudo sempre de matriz, tá? Qual é a ordem dela, tá? E a ordem sempre vai ser dada pelo número de linhas e o número de colunas. Então, a gente usa essa notação aqui. A primeira informação vai dizer quantas linhas a gente tem, e a segunda informação diz quantas colunas a gente tem. Então, a gente teria a possibilidade de escrever os valores de y que a gente tem de forma matricial, né? E essa matriz teria a ordem n por 1. Né? Eu tenho n informações, e só vou ter uma coluna. Relativo aos valores de x, observem que aqui a primeira coluna é toda igual a 1. E por que a gente vai adotar dessa forma, tá? Se a gente observar aqui, para cada uma dessas equações, observem que a gente tem beta 1 mais beta 2, x2, 1, beta 3, x3, 1. O que isso vai significar, tá? Essas informações todas que estão aqui nessas segundas posições são informações relativas à variável que a gente está chamando de x2. E aqui, relativos a x3 e assim por diante. Essas primeiras posições seriam relativas ao coeficiente em que ocorre a interseção com o eixo dos y, né? Seria o fator independente que não tem independência direta da variável x. Então, o que acontece é, eu posso supor, né, para ficar com o mesmo formato, né, para colocar lá na minha matriz, que aqui teria um x cujo valor dele sempre vai ser igual a 1, né? De maneira que o beta 1 vezes 1 é igual a beta 1, tá? Essa segunda parcela seria beta 2 vezes o x2. Então, por isso que aqui, na matriz referente a esses coeficientes, né, relativos a x, a gente tem essa primeira coluna toda igual a 1. Para cá, a gente vai colocar a informação relativa aos valores de x. Então, essa informação aqui seria da variável x2, a primeira observação que a gente tem. Para cá, seria, dentre a primeira observação, o valor relativo para x3, tá? E assim por diante. Então, aqui a gente teria os valores de y, de forma matricial, ordem n por 1.
para X, uma matriz de ordem NK, ou seja, tem N linhas e K colunas. Aqui seria o vetor relativo às informações de beta. A ordem vai ser K vezes 1, mais esse termo de erro. O termo de erro vai ter ordem N por 1. Observem que a ordem dessa matriz Y é a mesma ordem dessa matriz U. Por quê? Porque eu estou dizendo que essa matriz é igual a produto dessas duas mais essa matriz. A gente precisa lembrar que quando a gente vai somar matrizes, elas precisam ter a mesma ordem. E a matriz resultante de soma vai ser uma matriz de mesma ordem, tá? Então, deixa eu só rabiscar aqui. Então, se a gente tem vou rabiscar lá no quadro melhor mesmo. Vai carregar aqui. Então, aqui, se a gente tem uma matriz A mais uma matriz B, a gente tem que atentar que a ordem dessa matriz, por exemplo, M por N, tem que ser igual à ordem dessa matriz M por N. Porque a matriz resultante, ela vai ter a mesma ordem, tá? Então, para matrizes, quando a gente precisa somar, a gente precisa verificar que elas têm a mesma ordem. Agora, relembrando que a gente vai precisar já o produto. Quando a gente tem produto de matrizes, o que é que a gente tem que atentar, tá? A gente vai revisar como é que faz a operação, né, de multiplicação de matrizes, mas observe o seguinte, o que é que eu preciso garantir para poder ter um produto de matrizes, tá? Qual a ordem que a gente vai ter aqui nessa matriz resultante. Então, eu vou ter que observar que o número de colunas dessa matriz aqui precisa ser igual ao número de linhas dessa segunda matriz. Então, aqui, se eu tenho uma matriz que é M por P, e aqui eu tenho uma matriz P por N, a gente checa. Ó, o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Então, eu posso executar o produto. E aí, o produto resultante, ele vai ser de ordem N por N, tá? Então, essa matriz aqui, ela vai ter ordem M por N. Então, isso eu preciso atentar quando eu for realizar a operação envolvendo matrizes. Então, aqui a gente observa que o que está acontecendo. Eu tenho um produto dessa matriz de X com essa matriz de beta. E aí, verifiquem que, de fato, aqui o número de colunas de X está sendo igual ao número de colunas de beta, né? K e K. Ou seja, a matriz resultante desse produto, ela vai ter ordem N por 1. Então, eu tenho aqui uma matriz. Quando eu executar o produto, vai ter ordem N por 1. E vou somar com outra que tem ordem N por 1. Então, de fato, eu vou encontrar uma matriz de ordem N por 1. Então, a ordem das matrizes está ok. A gente sempre precisa ficar atento a essa consideração, tá? Da ordem das matrizes. Aqui a gente está descrevendo que seria Y, né? Y vetor coluna, uma matriz ou vetor coluna de observações da variável Y, X a informação com relação às observações dos valores de X que a gente tem, né? A gente chama de matriz dos dados. O beta vai ser a matriz ou o vetor coluna, né, dos parâmetros desconhecidos, e o U é o vetor coluna relativo aos termos de erro. O sistema que a gente montou agora, ele pode ser sumarizado, né, através dessa forma aqui, y é igual a x vezes beta mais U. E alguns autores utilizam essa notação em negrito para indicar que agora a gente está apresentando uma matriz, tá? Então, esse x aqui, em negrito, está representando a matriz dos valores de x. E esse beta de forma semelhante, tá? Uma matriz representando os valores dos betas.
Não é simplesmente, né, um valor de x vezes um beta, tá? E aqui embaixo a gente está indicando qual a ordem dessas matrizes, para de fato fazer essa checagem que a gente acabou de fazer. Quando a gente vai pensar nas estimativas dos betas, né, para a gente conseguir, né, encontrar quem é o modelo de regressão múltipla para as nossas amostras, a gente tem um caminho, né, de ir lá usando as equações, como a gente apresentou. Então, teria uma equação para beta 1, para beta 2 e para beta 3, os valores chapéu, né, de beta 1, beta 2 e beta 3. Ou a gente pode fazer essa estimativa pensando já na notação matricial. Quando a gente pensa na notação matricial, a gente está repetindo aqui, né, como é que a gente observa, né, essas relações envolvendo y, x, beta e o termo de erro. E a ideia é, novamente, pensar na minimização dos valores dos erros quadráticos, tá? Vou aqui ajeitar um pouquinho essa notação, tá? Então, a gente tem esse aqui, somatório dos valores previstos, né, dos erros quadráticos, seria esse. Então, a gente substitui a expressão, né, de quem seria a equação de previsão. Só que para observar quem seria o i ao quadrado, na notação matricial, a gente faz esse produto aqui. E aí vamos revisar também, relembrar, né, da revisão de matrizes. O que significa essa notação aqui? Esse apóstrofo, ou se tivesse aí uma letrinha T, vai indicar que é a matriz transposta de U chapéu. Então, a matriz transposta de U vezes a matriz de U, né? Ou seja, eu pego essa matriz aqui, esse vetor coluna, coloco ele transposto para a gente poder fazer esse produto que representa, né, o i ao quadrado. Tá? Quando a gente escreve dessa forma, como é que é feito o produto, né? Então, a gente sempre vai multiplicar cada linha de uma primeira matriz, né, pelas colunas da matriz seguinte, tá? Então, aqui, se aqui fosse a matriz A vezes a matriz B, eu vou pegar cada linha da matriz A e multiplicar por cada coluna correspondente da matriz B, né? Então, aqui eu só tenho uma linha e aqui eu só tenho uma coluna. Então, vou fazer elemento a elemento, o somatório, né, desses produtos elemento a elemento. Então, ia ficar esse termo vezes esse, mais esse segundo termo vezes esse, e assim por diante. Então, a gente vai ter aqui um somatório, né, dos termos quadráticos, que era o que a gente desejava. Quando a gente pensa, de fato, qual vai ser essa expressão que vai fornecer para a gente a possibilidade de a gente encontrar quem são os estimadores, a gente tem que atentar que agora a gente vai pensar de forma matricial, né? Pensar aquela equação que a gente acabou de colocar aqui de forma matricial. Então, a gente tem aqui a expressão de quem seria, né, a matriz referente aos termos de erro pela previsão. Né? Então, a gente faz aqui o produto, né, de o chapéu transposto com o chapéu, e a gente executaria esse produto aqui, né, de forma matricial. Então, a gente faria essa matriz que está aqui dentro, y menos x beta chapéu, essa matriz, a transposta dela, vezes essa matriz aqui. Então, a gente executa o produto. E aí, para executar o produto, a gente tem que ter atenção no seguinte. Eu vou fazer cada termo desse, que é uma matriz, vezes essas matrizes que estão aqui, tá? O que vai acontecer é, esse produto, ele vai resultar para a gente essa expressão aqui, mas não diretamente, tá? A gente tem que fazer algumas adequações para poder, de fato, chegar nessa expressão aqui. Quais são as adequações que a gente precisa fazer? A gente apresentou na revisão de matriz também algumas propriedades, tá? Envolvendo a matriz transposta. O que é uma das propriedades que a matriz transposta apresenta? É que quando eu tenho a necessidade de fazer a transposição de uma matriz que é um produto, né, de duas outras, como é esse caso aqui, ó, x beta chapéu, o produto delas eu vou transpor. Né? Isso aqui é equivalente ao produto da matriz transposta de beta chapéu com a matriz transposta de x.
Então, como se a gente tivesse aqui a propriedade que ele apresenta, seria A vezes B transposto é a mesma coisa que B transposto A transposto, tá? Essa é a propriedade que está sendo colocada aqui. E, além disso, se observa, a gente vai ter um termo envolvendo o transposto, né? A transposta de beta-chapéu, a transposta de X e a matriz Y. O resultado disso, né? Eu estou multiplicando aqui 3 matrizes. O resultado disso aqui vai ser um escalar. Como é que a gente vai ser? Um escalar é um número, né? Isso vai resultar um número, não vai resultar uma matriz. Tá? Resultado disso. Como é que a gente consegue perceber isso? A gente olhando quem são as ordens dessas matrizes aqui, tá? Quem é a ordem de beta-chapéu transposto? Quem é a ordem de X transposto? Quem é a ordem de Y? Quando a gente faz o produto, né, e observa a ordem dessas matrizes, a gente, de fato, vai observar que o resultado disso aí vai ser algo que tem dimensão 1 por 1, ou seja, é um número. Tá? Então, se isso aqui, o resultado é um número, tem outra propriedade envolvendo transposição, que é a transposta de um escalar é o próprio escalar, tá? Então, a transposta disso aqui é exatamente igual a isso. Então, isso aqui ajuda a que esse termo aqui do meio, eu possa escrever como sendo 2 vezes, né, essa parcela aqui. Transposta de beta-chapéu, x-chapéu e y. Então, a gente ficou com essa expressão do produto, e aí a gente vai precisar, se a gente quer minimizar, derivar parcialmente com relação a beta-chapéu. Então, para derivar parcialmente, nesse caso aí, a gente vai derivar parcialmente envolvendo matrizes. Né? Então, também lá na revisão de matrizes, ele chama atenção como é que a gente opera a multiplicação de matrizes. Ele chama atenção de 2 regrinhas, que são essas 2 regrinhas que são utilizadas aí, tá? Então, observe o seguinte, ele vai dizer, ó, deixa eu mostrar primeiro aqui a regra de derivação de matrizes. Ele diz o seguinte, se eu tenho aqui um vetor transposto, né? Então, A transposto é dado dessa forma, né? Um vetor linha de números, e aqui X é esse aqui, né? Um vetor coluna de variáveis. Então, se eu derivar parcialmente a linha X com relação a X, isso vai ser o A. Né? Então, para essa primeira regra, o que, que a gente está observando? Eu estou fazendo um produto, estou fazendo uma derivada parcial, né, com relação a esse vetor coluna X, de algo que é um vetor transposto e o próprio X. Tá? Como é que eu uso isso aqui? Tá? Então, observe o seguinte, a gente disse que... deixa eu anotar aqui, senão eu vou acabar... Quando mudar para lá, não consigo lembrar do valor. Eu tenho... A gente falou aqui que beta chapéu transposto, x transposto y, ele é igual a y transposto, x beta chapéu. Tá? Então, vamos usar isso aqui. Vamos escrever isso aqui. A gente assumiu, né, para poder chegar nessa expressão, que beta chapéu transposto, x transposto y é igual a y transposto x beta chapéu. Tá? Então, eu tenho essa consideração. Ou seja, esse termo aqui do meio, eu poderia, ao invés de ter escrito dessa forma, ter escrito como sendo menos 2 vezes y x beta chapéu. Certo? Então, esse termo aqui do meio, ó, eu poderia ter escrito dessa forma aqui. E se eu escrevesse dessa forma e precisasse utilizar essa anotação, será que eu conseguiria? Então, eu teria aqui, ó, um vetor que está transposto com x. Então, aqui eu teria um vetor que está transposto, né, com o x. Então, a gente teria isso aqui, para mim,
iria representar o A. Então, eu faria, na verdade, seria o A transposto, né? Isso aqui é como se fosse o A transposto beta-linha, tá? Beta transposto. Então, o que é que eu teria? Eu precisaria derivar parcialmente aqui não tem o transposto não, tá? É só x' chapéu aqui. Então, eu teria que derivar parcialmente esse termo, a linha beta chapéu, com relação a beta chapéu. Aí vocês percebem que, quando eu estou fazendo isso, qual é a estrutura que eu tenho? É como se o meu x, lá da regrinha de derivada de matrizes, estivesse no lugar do beta chapéu. E o azinho linha, né, seria esse daqui. Y', Então, a regra me diz que quando eu derivo isso, eu vou ter o transposto desse vetor. Então, aqui, o resultado disso seria o A, que é o transposto desse A', tá? Aí, quem é o transposto desse cara aqui? Y', transposto, é o X Y. X', aqui tem... Oh, minha gente. Aqui não tem um transposto, né? Aqui não tem. Y', então vai ficar X' vezes o Y, tá? Isso aqui seria o meu A. Então, de fato, ó, quando eu derivo essa parcela, para derivar essa parcela, eu reescrevo dessa forma. Aí eu uso essa regra de derivação, tá? De matrizes, e quem eu vou encontrar é menos 2 vezes X' Y, tá? Para essa segunda parcela, vai ser um pouquinho diferente, porque agora eu vou usar essa regra 2 de matrizes. Qual é essa regra? Ela diz o seguinte: se eu tiver x' transposto a x, e eu quero derivar tudo isso com relação a x, isso vai ser 2 vezes ax. Ou, então, 2 vezes x', tá? Então, aqui, nesse caso, eu precisaria identificar, ó, eu tenho, esse aqui seria o equivalente lá da regra básica do meu x transposto, e aqui seria o equivalente ao x. Então, eu teria a estrutura equivalente a um x transposto, isso aqui tudo seria um A, e aqui seria um x. Tá? E aí, o que é que a regra fala? Ela diz, ó, quando eu tenho essa estrutura, se eu derivar parcialmente com relação a x, que no nosso caso é o beta chapéu, isso vai ficar 2 vezes A vezes x, que no nosso caso vai ser o A, é aquele produtinho de 2 matrizes envolvendo x, e o x seria meu beta chapéu. Então, por isso que aqui aparece esse 2, tá? Então, a gente fica meio, a princípio, sem entender, porque como a gente deriva aqui com relação a beta chapéu, primeiro, a gente tem que atentar, né? Aqui, esse termo que está aparecendo aqui não é beta chapéu, é beta chapéu transposto, tá? Mas aparece essa expressão por conta da regra de derivação, e aqui da mesma forma, tá? Apareceu um 2, princípio, que a gente não esperava, mas por quê? Por conta da regra de derivação, tá? Então, aqui seria 2 vezes o equivalente ao Azinho aqui, né? E aqui seria o equivalente ao X, que é o beta chapéu, tá? Então, por fim, a gente tem essa expressão aqui, e a gente vai igualá-la a zero. Quando a gente iguala a zero, a gente tem essa expressão para resolver, tentar encontrar quem seria beta chapéu. E aí a gente precisa relembrar mais uma propriedade envolvendo matrizes, de que se eu quero isolar quem é esse beta chapéu, a maneira de eu conseguir isolar é tornar o que aparece aqui multiplicando é uma matriz identidade. Para fazer isso, eu vou multiplicar dos dois lados aqui
por essa matriz inversa. Então, multiplico aqui e aqui. Quando eu tenho esse produto aqui, da matriz inversa vezes essa matriz, isso me gera a identidade, a matriz identidade. Então, isso aqui tudo é a minha matriz identidade. Então, aqui a matriz identidade vezes beta chapéu é igual a isso aqui. Então, por fim, quem eu quero descobrir, que é a matriz referente dos betas, ela vai ser a matriz inversa do produto de x transposto com x vezes isso aqui, tá? Então, isso aqui vai ser uma matriz que a gente vai encontrar. E esse aqui vai ser uma outra matriz, que é o produto de duas matrizes. Tá? Então, aqui, o processo que vai gerar mais trabalho vai ser encontrar quem seria essa matriz inversa aqui. Tá? Porque, para a gente encontrar a matriz inversa, na aula de revisão de matriz, a gente viu que a gente precisa primeiro identificar quem seria, né, essa matriz transposta vezes a matriz X, encontrar quem seria o seu determinante, encontrar quem seria a matriz adjunta. E para encontrar a matriz adjunta, a gente precisa encontrar a matriz de cofatores. Então, é uma série de passos que a gente precisa executar para poder fornecer quem seria a matriz inversa, tá? Agora, é um processo que a gente faz sempre seguindo a mesma sequência. Né? Então, por isso que a gente acaba optando por trabalhar com a notação matricial, porque aprendendo como encontrar uma matriz inversa, a gente consegue encontrar qualquer que seja a ordem do problema, a gente consegue resolver, tá? Sempre seguindo a mesma sequência. A gente não vai ter a necessidade de estar memorizando diversas expressões para cada um dos betas. A gente precisa apenas entender essa notação e encontrar a matriz resultante dos betas, né, ou vetor referente aos betas, usando apenas essa equação, tá? Então, aqui a gente relembrou já. E aí vamos para a prática agora, conseguir resolver um problema envolvendo regressão múltipla, tá? Então, nesse problema aqui, a gente vai botar um problema pequeno. À medida que a gente aumenta a quantidade de observações, o trabalho ele passa a ser mais extenuante, né? Porque a gente vai ter que executar produtos de ordem maior, mas a gente observa que é exatamente a mesma sequência de atividades que a gente precisa fazer. Tá? O que a gente quer aqui? A gente tem uma relação entre a renda familiar em salários mínimos, né, na variável y, e a gente tem uma relação, essa relação da renda familiar com anos de estudo dos responsáveis, né, e a idade do responsável da família. Né? Então, y vai trazer para a gente informação sobre renda, x2 sobre anos de estudo do responsável da família e x3 com a idade dele. Então, a gente quer montar um modelo de regressão envolvendo nessas duas variáveis preditoras e dando como resultado, né, a informação sobre a renda em salários mínimos. Então, tem uma amostra envolvendo 4 observações e a gente vai tentar encontrar quem seria o modelo, né, referente a essa amostra que a gente tem. Tá? Então, vamos lá para o quadro, tá? Aqui só retomando, na verdade, acho que tem aqui. Retomando, né, a anotação que a gente vai observar, eu vou ter aqui um vetor coluna, né, referente às informações de y, que tem que ser igual a essa matriz dos valores de x, vezes a matriz referente aos valores do beta, mais a parcela de erro. Então, eu quero encontrar essa parcela aqui referente aos betas. Como é que eu vou encontrar? Primeiro, observar, né, isso aqui que a gente vai ter, e aí o que eu quero encontrar é a informação sobre os betas. Quero encontrar quem são os estimadores, né? Então, para encontrar os estimadores, eu vou fazer isso aqui. Vou precisar encontrar quem é essa matriz inversa. Vou precisar fazer o produto resultante disso com essa outra matriz aqui, que é o produto de x transposto com y. Então, vamos lá agora trabalhar no exemplo, tá? Então, deixa eu abrir aqui o quadro. Então, aqui, novamente, quem são os valores para y? Eu tenho 4, 8,
10, 12. Os valores para x2 é 1, 4, 6 e 7. E os valores para x3, esse aqui é 20, 30, 40 e 50. Então, tem isso aqui. Vou querer observar quem é, né, o meu modelo. Lembrando aqui, o YI, ele vai ser, né, beta 1 mais um beta 2, x2, né, mais um beta 3, x3. Faz o termo de erro, né? Então, aqui, mas o que a gente vai fazer é estimar quem são esses betas aqui. Beta 1 chapéu, beta 2 chapéu, beta 3 chapéu. Se a gente usar a notação matricial, como a gente já observou, o vetor, né, que vai fornecer os valores de beta, eles vão ser x transposto, tá? Vezes x, a inversa dessa matriz, x transposto y. Então, vou encontrar cada uma dessas parcelas que tem aqui na expressão para beta chapéu. Então, primeiro observar quem seria o x, tá? A gente já colocou, né, lá quem seriam os x. A gente pode escrever aqui novamente a matriz x, quem vai ser. A gente adota, né, a primeira coluna com informações referentes ao termo independente. Então, os coeficientes que aparecem aqui são sempre iguais a 1. Então, vai ser 1, 1. Os valores referentes a x2, então vai ficar 1, 4, 6, 7. E os valores referentes a x3, 20, 30, 40, 50. Com relação a x transposto, como é que a gente consegue encontrar quem é x transposto? Então, essa é uma necessidade que a gente tem de estar trabalhando com matrizes, e aí vejo que a gente acaba revisando a cada exemplo informações importantes sobre matrizes, tá? O que é uma matriz transposta? Ela é uma matriz relacionada a essa matriz que você acabou de observar, tá? Com a característica aqui, o que é linha na matriz X vai passar a ser coluna na matriz X transposto, tá? Então, a gente representa a matriz transposta dessa forma, como sendo X apóstrofo, ou a gente pode colocar como um X Tzinho também, tá? É outra forma da gente fazer a anotação. Então, tudo que é linha aqui vai passar a ser coluna, tá? Então, aqui a minha primeira coluna vai passar a ser a minha primeira linha na minha matriz transposta. Então, eu tenho aqui 1, 1, 1, 1. Vejam a ordem aqui da minha matriz, da matriz X, ela tem 4 linhas e 3 colunas. Quando a gente vai olhar a matriz transposta, essa ordem se inverte, tá? A gente vai passar a ter 3 linhas por 4 colunas. Então, aqui a minha primeira linha passou a ser minha primeira coluna, minha segunda coluna passa a ser a minha segunda linha, então vai ficar 1, 4, 6, 7. E aqui a terceira coluna vai ser a terceira linha aqui, 20, 30, 40, 50. Primeira coisa que eu vou precisar para calcular essa inversa é o produto de x transposto. Então, vai ser o produto dessa matriz com essa, tá? Então, a gente vai colocar quem é x transposto vezes x. Então, vamos colocar aqui as matrizes. Aberto. Relembrando, quando a gente vai colocar, né, uma matriz, a gente pode colocar entre colchetes ou entre parênteses, tá? A forma de apresentar vai mudar de livro para livro. Então, aqui 20, 4, 30, 6, 40, 7, 50. Então, esse aqui é o x transposto. E aqui a gente vai colocar o x, que seria 1, 1,
1, 4, 6, 7, 20, 30, 40, 50. Aqui chama a atenção de que a ordem dessa matriz qual é? Ela tem 3 linhas e 4 colunas. Essa daqui tem 4 linhas e 3 colunas. Observem que ela atende o critério, né, de fato, de ter produto, e aí a ordem da matriz resultante vai ser 3 por 3. Isso é uma matriz quadrada. Como é que eu executo o produto de duas matrizes, tá? Relembrando. A gente vai fazer a primeira linha. O produto, né, de cada termo aqui com o produto de cada termo que aparece aqui na primeira coluna. Então, vou fazer 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1. Tá? Para poder ter esse primeiro elemento que aparece aqui. Então, aqui vai ficar 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1. Esse primeiro elemento. O elemento aqui de baixo vai ser a segunda linha vezes a primeira coluna. Então, fica 1 vezes 1, mais 4 vezes 1, mais 6 vezes 1, mais 7 vezes 1. E, por fim, essa última aqui, 20 vezes 1, mais 30 vezes 1, 40 vezes 1, mais 50 vezes 1. Então, encontrei que é a primeira coluna da nova matriz, tá? Isso eu vou fazer com todos os outros elementos. Lembrando que a minha matriz aqui, ela precisa ter uma ordem 3 por 3, tá? Então, vou precisar encontrar ainda mais 6 elementos. Faço de maneira semelhante. Para essa posição aqui, eu vou fazer como? Eu vou precisar fazer a minha primeira linha dessa, com a primeira coluna, com a segunda coluna dessa, tá? O do meio aqui vai ser segunda linha com segunda coluna. O dessa posição aqui, terceira linha com segunda coluna, tá? A gente fecha a segunda coluna, depois vai para a terceira. Então, a gente vai fazer isso até completar aqui a matriz. Então, vou fazer aqui mais rapidamente para ver se... para a gente poder encontrar, né, quem é a matriz resultante. Então, aqui vai ficar 1 vezes 4, mais 1 vezes 6, mais... faltou 1 aqui, né? Aqui, segunda linha com segunda coluna agora, né? Então, fica 1 vezes 1, mais 1 vezes... mais 4 vezes 4. Terceira linha com segunda coluna. Fechei a segunda coluna, vou agora para a terceira, tá? Na terceira eu vou fazer primeira linha, terceira coluna, para essa primeira posição. Então, aqui fica 1 vezes 20. Aqui, de maneira semelhante, faço segunda linha, terceira coluna. E, por fim, terceira linha, terceira coluna. Essa matriz, a gente vai encontrar os seguintes valores.
faz o produtinho, né, de cada termo desse e soma. Vocês devem encontrar aqui 4, 8, 4, 18, 140, 18, 102, 703, 140, 730 e 5.400. Aqui é uma correção, que é 730 também. É de destacar que essa matriz aqui, ela é uma matriz simétrica, né, em relação aos elementos que estão aqui na diagonal principal. Então, observe que esse elemento é igual a esse, tirando aqui a diagonal. Esse elemento é igual a esse, e esse elemento é igual a esse, tá? Então, essa é uma característica dessa matriz aí. É uma matriz simétrica. Então, encontrei quem seria a minha matriz, x transposta a x. E aí, para encontrar quem é a inversa da matriz, então, x', quero encontrar a inversa dela, tá? Aí, a inversa eu ponho essa anotação aqui. Isso aqui vai ser 1 sobre o determinante dessa matriz, x', vezes a matriz adjunta de x'. Só que quem é a matriz adjunta? Ela é a matriz transposta da matriz de cofatores. Então, eu calculo primeiro quem é a matriz de cofatores de x', e vou transpor essa matriz. Tá? Vou colocar com um Tzinho para reforçar que a gente vai transpor. Então, a ideia é, eu vou precisar do determinante e vou precisar da matriz de cofatores. Depois, eu encontro quem é a matriz adjunta e, por fim, consigo achar quem é a matriz inversa. Tá? Então, vamos encontrar quem seria o determinante dessa matriz x'. Para encontrar esse determinante, observem que a matriz que a gente encontrou, ela é uma matriz 3×3. Tá? Se ela é uma matriz 3×3, eu consigo fazer mais facilmente quem é o determinante dela. Tem diversas formas, vou fazer da maneira como a gente apresentou na aula de revisão, que seria repetir, colocar a matriz aqui, 4, 18, 140, 18, 102, 730, que seria 140, 730, 5.400. A gente repete as duas primeiras colunas, 4, 18, 140, 18, 102, 730. E a gente faz a multiplicação dos valores que estão na diagonal principal, nas diagonais principais, tá? Então, essa aqui é uma diagonal principal, essa, e essa daqui. Então, a gente faz a soma dos produtos dessas 3 diagonais principais, menos que a gente encontrar, né, de produto das diagonais secundárias, que são essas que estão marcando em verde agora. Então, essa é uma das formas da gente calcular quem é o determinante. Então, meu determinante de x', ele vai ser aqui o produto, né, das diagonais principais, então vai ficar a soma, né, desses produtos, 3 vezes 102 vezes 5.400, mais 18 vezes 730 vezes 140, mais 140 vezes 18 vezes 730. Vou somar tudo isso, tá? Menos. Agora, o produto das diagonais secundárias, que são nesse sentido aqui os produtos. Então, fica 18 vezes 18 vezes 5.400, mais 4 vezes 730 vezes 730, mais, por fim, isso aqui, 140 vezes 102 vezes 140. Esse determinante, a gente fazendo esse produtinho,
está marcado em vermelho, menos a soma desses produtos que está marcado em verde, vocês vão encontrar 2.000, tá? Então, o determinante dessa matriz é igual a 2.000. Na sequência, agora, vamos encontrar quem seria a matriz de cofatores. A matriz de cofatores, chama COF de x', ela é composta da seguinte forma, tá? Aqui a gente vai colocar quem seriam os cofatores dessa matriz aí. Então, vou colocar aqui, indicando que seria C1, C12, C13, e depois calculo quem são esses termos aqui. C22, aqui C21, C22, C23, C31, C32 e C33, tá? Então, a matriz de cofatores vai ser esse aqui. E quem são esses cofatores? A gente precisa apresentar quem seriam cada um desses cofatores. E aí é uma definição adicional, tá? Os cofatores, eles são referentes a menos 1 elevado à soma dos índices que a gente está calculando, vezes uma matriz menorzinha, né? Onde essa matriz menorzinha, ela é dada pela retirada de uma linha e de uma coluna, respectivamente. Então, observem que a matriz que eu vou calcular, os cofatores, é essa matriz x', que é essa daqui, né? Essa daqui. Vamos repeti-la aqui, só para a gente não se perder. Então, aqui a matriz x', vou repetir aqui, os valores dela são 4, 18, 140, 18, 102, 730, e aqui 140, 730, 5.400. Então, vejam só, quem seria C11? Ele é menos 1 vezes o determinante de uma matriz, quando a gente exclui a primeira linha e a primeira coluna dessa matriz. Então, se eu excluir aqui a primeira linha e a primeira coluna, qual foi a matriz que sobrou? Essa daqui, tá? Então, aqui é menos 1 elevado a 1 mais 1, que são esses índices aqui, vezes essa matriz que restou, o determinante dessa matriz que restou. 102, 730, 730, 5.400. Então, o primeiro elemento que vai aparecer na minha matriz de cofatores vai ser esse. Então, menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1, vezes o determinante dessa matriz pequenininha aqui. Que aí o determinante dela eu faço só multiplicação desses valores menos a multiplicação desses valores, tá? Esse C11 vai ficar 1 vezes esse determinante dessa matriz 2 por 2, é 17.900. Então, 1 vezes 17.900. Vai dar 17.900. Para C12, como é que vai funcionar? Vai ser menos 1 elevado à soma desses índices, né? Menos 1 elevado a 3, vezes a matriz que sobra quando eu elimino a primeira linha e a segunda coluna. Vou marcar aqui em verde, tá? Estou eliminando agora a primeira linha e estou eliminando agora a segunda coluna. Qual é a matriz que resta? Esses elementos aqui e esse aqui. Então, vai ser a matriz, o determinante dessa matriz menorzinha aqui, 18, 140, 730, 5.400. Isso eu vou fazer para todos os outros cofatores que eu preciso, tá? Então, aqui está expresso quem é a matriz, quem é o cofator 1, 2. Vou olhar quem é o cofator 1, 3. Cofator 1, 3 menos 1 elevado a 4 vezes a submatriz quando eu elimino a primeira linha e a primeira coluna. Então, essa matriz vai ser 18, 140, 102, 730. Esse cofator 1, 2, ele é 5.000, tá? Porque vai ficar menos 1 vezes menos 5.000. Menos 1 vezes menos 5.000. Esse aqui é 5.000. E esse C1, 3, a gente vai encontrar menos 1.140. O resultado dele. Vou precisar encontrar quem são os cofatores relativos a
essas posições que estão na linha 2, C22, C21, C22, C23, de forma semelhante eu preciso encontrar para a terceira linha também. Vou observar que essa matriz, quando a gente elencar ali, a gente vai observar que esses elementos, né, que estão simétricos em relação à diagonal principal, eles têm o mesmo valor também, tá? Então, C21 ele vai ser igual a C12. Quando a gente montar a expressão aqui, a gente vai observar. Né? Da mesma forma, o C13 vai ser igual ao C31. E o C23 vai ser igual ao C32. Então, a gente vai ter alguns ganhos, né? 3 cofatores a gente não vai precisar multiplicar, porque eles vão dar não vai precisar encontrar valores diferentes, porque eles são exatamente o mesmo valor desse que a gente vai colocar aqui, tá? Então, a gente pode já chamar a atenção aqui que o C21, aqui seria, então seria menos 1 elevado a 3, vezes a matriz, quando a gente elimina a linha 2, né? E coluna 1. Eliminar a linha 2 seria essa aqui, e eliminar a coluna 1. Então, vai ficar 18.730, né? Linha 2, coluna 1, 18.730, 140, 5.400. E aí, vejam que, de fato, ó, a submatriz que aparece aqui, ela é igual aqui, né? Só muda a posição desses dois elementos, que não vai influenciar no valor do determinante dessa submatriz. Então, esse elemento também vai ser 5.000. Aqui, para o C31, a gente vai ter também menos 1 elevado a 4. E a submatriz que vai ficar, eu vou eliminar a linha 3 e a coluna 1. Então, quando elimina a coluna 1, linha 3, vai ficar 18, 102, 140, 730, que é semelhante a essa também, vai dar o mesmo valor para esse cofator. Então, vai ficar menos 1.140. O que é que está faltando a gente encontrar? Falta a gente encontrar quem seria C22 e quem seria C33, né? Está faltando ainda esse aqui, o 23, que é igual ao 32, tá? Então, vamos complementar aqui. Quem seria C22? O C21, né, a gente já colocou aqui. O C21 já tem, então a gente já pula para C22. Menos 1 elevado a 4. Não vou voltar na matriz, não, eu já tenho aqui as observações, vou só anotar aqui. Vocês podem conferir depois. 140, 140, 5.400. Esse aqui vai ser 2.000. O C23, menos 1 elevado a 5. Aqui vai ser 4, 140, 18, 730. Aqui vai encontrar menos 400. E a expressão para C32 seria menos 1 elevado a 5. Vezes a submatriz 4, 18, 140, 730. Menos 400 também. E aí a gente tem agora o C33. C33, menos 1 elevado a 6, vezes o determinante dessa matriz aqui, 18, 102. Vai dar 84. Então, a matriz de cofatores que a gente vai ter ela vai ser 17.900, 5.000, menos 1.140, 5.000, 2.000, menos 400, menos 400, e aqui 84. Essa é a matriz de cofatores, tá? E aí observe que a matriz adjunta, ela seria a transposta dessa matriz.
Só que o que é que acontece? Essa matriz, ela é uma matriz simétrica, né? Então, a sua adjunta vai ser exatamente igual a ela, tá? Então, a gente pode tentar pegar essa primeira coluna, escrever como sendo a primeira linha da outra matriz, e a gente vai ver que vai dar exatamente a mesma matriz, né? Já que elas são simétricas em relação à diagonal principal. Então, a gente só escreve aqui que é a matriz adjunta, que seria a transposta dessa, né? E são os mesmos valores. Para concluir, a gente precisaria encontrar quem é a matriz inversa, x', x, a inversa disso, é menos 1 sobre o determinante, vezes a matriz adjunta. E o determinante a gente já encontrou, ele vale 2.000, né? Então, ia ficar 1 sobre 2.000 vezes a matriz adjunta. A matriz adjunta, 1.790, ou 17.900, acho que eu coloquei 17.900. 5.000 menos 1.140. E aqui chamar a atenção o seguinte: quanto menos arredondamentos a gente fizer, mais o nosso modelo vai ser fácil de ser reproduzido se a gente usar algum software, tá? Para encontrar e conferir se a gente chegou no mesmo valor. Tá? Então, a gente deve embutir o mínimo de arredondamentos possíveis para encontrar quem são esses estimadores de beta 1 chapéu, beta 2 chapéu e beta 3 chapéu. Ah, Alessandra, como esses arredondamentos? Se possível, não faça arredondamentos no meio do caminho. Deixe para fazer os arredondamentos só lá no finalzinho mesmo, tá? Então, tanto é que aqui eu vou carregar comigo esse 2.000, não vou fazer a divisão dos elementos, tá? Vou só deixar indicado para a gente deixar para fazer os arredondamentos só realmente no final. E a gente ter, de fato, possibilidade de encontrar um modelo melhor. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho esse fator 1 sobre 2.000, né? Multiplicando todos os elementos. Então, esse fator, ele fica multiplicando cada elemento desse, que seria equivalente a pegar cada elemento desse e dividir por 2.000. Então, x', x, a inversa dela, vai ser essa mesma matriz, só que cada elemento dela dividido por 2.000. Que negócio pronto. Tá. Então, vou pegar aqui e só deixar indicado cada elemento desse, tá? Selecionando não é meio exagero, não. É só porque a gente tem possibilidade de, se quiser usar uma conferência, a gente não vai encontrar modelos divergentes, tá? Então, se a gente não faz os arredondamentos, a gente tem chance de fato, poder fazer uma conferência, né, entre os pares, usando algum software também. Olha só, mas aqui vai dar 1, não vai nem fazer essa continha aqui. Se a gente não fizer, fica mais fácil de fazer a próxima etapa, tá? Porque a gente vai estar sempre sobre o mesmo denominador. Mas pode fazer, nesse caso aqui poderia, né? Não ia embutir erro aqui, né? Por fim, 84 sobre 2.000. Então, achei a etapa mais trabalhosa, né, do processo, que é encontrar essa matriz inversa. O que a gente precisa fazer agora? Eu vou precisar encontrar uma outra matriz, que é dada por um produto, né, de 2 termos, que é a matriz X transposta Y. A matriz X transposta, a gente já observou, né, em outro momento, ela é 20, 4, 30, 6, 40,
e aqui 1,750. Então, essa aqui é x transposto, vezes a matriz y, né, que é um vetor coluna aqui, 4, 8, 10, 12. Esses aqui são os valores de y, né, que a gente tinha lá no problema original. E aí eu vou precisar fazer o produtinho, né? Lembrar que aqui a ordem dessa matriz, ela é uma ordem 3x4, né? Sempre antes de fazer é bom a gente conferir. Eu tenho 3 linhas, 4 colunas, e aqui eu tenho 4 linhas e 1 coluna. Né? Então, de fato, aqui, ó, 4 e 4, então é possível fazer o produto, e o resultado que a gente vai obter, ele vai ser de ordem 3 por 1. A ordem dessa matriz vai ser 3 por 1. Para essa daqui, eu não vou executar, né? Eu não vou escrever todos os produtinhos que a gente vai fazer, produtos e somas, tá? Porque é exatamente o que a gente fez na etapa quando a gente estava fazendo o produto de x' x, tá? Eu vou pegar essa primeira linha e multiplicar pelos elementos dessa coluna aqui. Aí isso vai me dar a primeira posição. Depois eu vou pegar esses daqui vezes esse, vai me dar a segunda posição. E por fim, esse vezes esse vai me dar a minha terceira posição, tá? Já que eu vou ter uma matriz que vai ser de ordem 3 por 1. Então, vou ter uma única coluna com 3 elementos, tá? Quando a gente fizer esse produtinho, a gente vai encontrar 34, 180 e 1.320. Tá? Para encontrar agora quem seria o meu vetor, né, dos betas, eu vou ter que lembrar que beta chapéu, ele é x', x, a inversa disso, vezes essa matriz que a gente está acabando de apresentar aqui. A matriz x', y, tá? Então, isso aqui eu vou considerar uma matriz, que eu já tenho. Vou fazer o produto dessa matriz com essa matriz. Essa matriz, a gente vê aqui que ela tem ordem 3 por 1, né? E essa matriz x', x, a inversa dela, né? Ela tem ordem aqui, ó, 3 por 3, né? Então, aqui 3 por 3. Então, de fato, eu consigo fazer esse produto, né? Eu tenho 3 por 3 e a matriz resultante vai ter ordem 3 por 1. Então, beta chapéu tem ordem 3 por 1. De fato, vai ser um vetor coluna. Então, vou pegar a matriz inversa que a gente já encontrou e vou multiplicar por isso aqui, tá? Então, para cá. Beta chapéu. Novamente aqui, x', x inversa, vezes x', y, tá? Vou fazer esse produto aqui. Então, aqui vai ser os elementos que a gente já tem, 17.900, dividido por 2.000, tá? Lembrando que eu não fiz, né, os arredondamentos, então estou levando todo mundo, 5.000 sobre 2.000, e aqui, menos 1.140 sobre 2.000. Aqui 5 sobre 2.000, 2.000 sobre 2.000, aqui menos 400. Aqui 84 sobre 2.000. Vou pegar essa matriz e vou multiplicar por essa que a gente acabou de encontrar, 34, que é uma matriz vetor, né? 180, 1.320. O que vai acontecer aqui, vê? Eu vou pegar esse fator e vou multiplicar por 34, mais esse fator vezes 180, menos esse fator vezes 1.320. Aí percebem que, como a gente não fez nenhum tipo de arredondamento, nenhum tipo de simplificação,
todos esses fatores, eles ficam sobre 2.000, tá? Então, vou somar parcelas que envolvem sempre o mesmo denominador, que é 2.000. Então, eu consigo somar, repetir o denominador e montar o denominador. Vou deixar indicado só o primeiro, tá? Não está mais ajudando. Então, para a primeira linha, eu teria 17.900 sobre 2.000 vezes 34, mais 5.000 sobre 2.000 vezes 180, menos 1.140 sobre 2.000 vezes 1.320. Deixar só aqui indicada a primeira linha, tá? Mas a gente faria de maneira semelhante para as outras, tá? Pega a segunda linha vezes isso aqui. Faça a soma dos produtos, né? Desses elementos com esses elementos aqui, tá? O que é que vai acontecer? Todo mundo aqui ficou, né, sobre um denominador 2.000, então repito 2.000, e no numerador eu faço a soma e subtração dos valores que a gente vai encontrar, tá? Para esse primeiro elemento, o que é que a gente vai encontrar? Quando a gente somar, né, fazer esse produto, fazer essa soma aqui e essa subtração aqui, a gente vai encontrar no numerador 3.800 sobre 2.000. Ou seja, o primeiro elemento que vai aparecer aqui é 1,9. Então, o primeiro elemento que aparece aqui, ele é referente ao valor do beta 1. Então, esse aqui vai representar o valor do beta 1 chapéu. A gente vai fazer isso para os outros elementos aqui, e vocês devem encontrar, colocar só esses valores aqui já, dessa penúltima etapa, né? Aqui a gente vai encontrar 2.000 sobre 2.000, e aqui a gente vai encontrar 120 sobre 2.000. Então, a gente vai encontrar aqui 1 e aqui 0,06. Aqui seria o valor do beta 2, e aqui o valor do beta 3. Então, beta chapéu, né, o vetor, 1,9, 1 e 0,06. Beta 1 chapéu, 1,9, beta 2 chapéu, 1, e o beta 3 chapéu, 0,06. Seja o meu modelo, ele vai ser 1,9 mais 1x2 mais 0,06 x3. E aí, o que é que isso vai representar para a gente, né? Quem vai ser meu Y? Ele, lembrando que ele representa a renda, né? O X2 representa anos de estudo do pai, da família, do responsável, né? E aqui a idade, né? E aí, o que que esse valor de beta 2 sendo igual a 1, ele vai significar para a gente, né? Então, observem que o valor, né, do beta, ele vai mostrar para a gente esse impacto que se tem, né, na variável y, né, se a gente mantém as outras coisas constantes. Então, o que vai acontecer é, à medida que a gente adicionar uma unidade na variável x2, ou seja, à medida que a gente adiciona um ano de estudo para o responsável, isso deve trazer o aumento de um salário mínimo na renda da família. Se a gente pensar na questão da variável x3, o que é que vai representar esse 0,06, tá? À medida que a gente fizer um aumento de um ano na idade, isso vai trazer um aumento na renda de 0,06 salários mínimos, tá? Então, é isso que a gente consegue observar, né? Deixa eu só tirar isso aqui. Então, espera-se
sumarizar isso aqui, para a gente concluir que cada ano adicional de estudo, né? Ou seja, cada ano adicional, cada incremento, né, de uma unidade em X2, a gente tenha aumento de um salário mínimo na renda, né? Ou seja, em Y. E para o outro, para cada ano adicional, né? Na idade. Tá referenciado em X3. E tem-se um aumento de 0,06 salários mínimos na renda. Então, e nesse caso aqui, se a gente fosse fazer uma análise, quem tem mais impacto, né, dentre essas duas variáveis, seria a variável anos de estudo, né, impacta de forma mais significativa aí a renda, né, variável renda, ok? Deixa eu voltar para cá. Alguma pergunta, alguma dúvida com relação a isso, gente? Percebam que, assim como a gente tinha, né, a análise de regressão linear simples, para análise de regressão linear múltipla, a gente vai poder ter informações, né, de impactos com relação às variáveis que a gente põe no modelo, né, em relação à variável que a gente quer prever, né, o y, tá? E como a gente fez para regressão linear simples, tem possibilidade de a gente testar se de fato esse modelo é um modelo bom. Como? Brevemente a gente apresentou, né, qual o impacto que a gente vai ter quando a gente faz mexidas, né, de uma unidade, em uma das variáveis, o que acontece na outra, tá? Mas a gente tem possibilidade de fazer testes, né, se de fato esse modelo é um modelo bom, né? Então, a gente tem possibilidade de fazer teste de hipóteses com relação aos parâmetros, a gente consegue calcular os erros, né, relativos a esses estimadores, consegue fazer testes, né, para cada um desses estimadores e testes relativos ao modelo como um todo, que é o que a gente vai fazer nas aulas seguintes, tá? Para hoje a ideia era a gente pensar no modelo, observar o modelo e como a gente faz para trabalhar envolvendo matrizes, né, para fazer a estimativa, né, inicial dos parâmetros da regressão. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, professor, eu cheguei um pouco depois eu volto à aula. Joia. Esse conteúdo é um conteúdo que demanda um pouquinho mais de trabalho em relação ao que a gente estava, né, na parte inicial do curso, a parte de regressão linear simples, né? Mas observem que se a gente tem possibilidade de trabalhar com matrizes, esse esforço acaba sendo um pouquinho menor do que se a gente trabalhar com as equações, tá? Então, minha sugestão é, trabalhem com as matrizes. Se tiverem dúvida com relação a essa execução, né, de fazer inversão de matriz, tudo, revejam o material que a gente deixou, ou se precisar a gente faz mais exercícios relativos a essa parte de matriz, tá? Então, é uma sequência bem metódica que a gente executa com matrizes, mas aí, de fato, a gente precisa ter essa possibilidade, né, de lembrar como é que a gente faz o produto de matrizes, como é que a gente faz inversão de matrizes, né, transposição. Então, são alguns conceitos que a gente já tinha tido contato no ensino médio, que a gente realmente precisa resgatar, que aí nos fornece essa ferramenta de conseguir avançar mais fácil, né, e assim, de maneira mais
igual. Se a gente ampliar a quantidade de variáveis, a forma da gente trabalhar usando a fórmula matricial é semelhante, tá? O que vai acontecer, as matrizes vão ter ordem maiores, mas a maneira da gente encontrar vai ser muito semelhante, vai ser semelhante, né? A gente não muda não, é só executar o passo a passo, de fato, de inversão de matrizes, produto de matrizes, que a gente chega realmente no mesmo resultado, tá? Ok. Ok, vamos ficar por aqui hoje, e aí, próxima aula, eu vou avançar um pouquinho nessa parte dos testes. Os testes são semelhantes ao que a gente fez quando a gente estava pensando em uma única variável, e aí eu devo gravar material para pôr na aula referente ao próximo encontro, tá? E aí, na próxima semana, a gente vai fazer mais uma aula. Na verdade, próxima semana, acho que a gente faz 2 aulas de exercício, faz uma aula síncrona e faz uma aula assíncrona de exercícios, porque a avaliação acho que já é na semana seguinte, já é no Dia 12. sábado próximo, é 5, né? No seguinte é 12. Então, a gente ainda tem uma parte de conteúdo para o próximo encontro, que eu devo colocar na quarta. E aí, na próxima semana, a gente faz só atividades de exercício, tá? Que aí a avaliação já fica no sábado seguinte. Tá joia? Combinado. Qualquer coisa, mandem mensagem. Combinado, professora. Tá joia? Boa- Obrigada. Boa noite. Boa noite, boa Parabéns pela semana, gravação. professora. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.